Muito bem. Todos muito bem-vindos a mais uma gravação do canal Pablo Bispo. Inscrevam-se, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, porque aqui vocês verão muitas e muitas coisas diferentes, coisas inovadoras. A primeira delas que eu quero chamar a atenção diz respeito a um truque. Vocês estão vendo, meus braços somem, meus braços aparecem, meus braços somem, meus braços aparecem. É uma playlist nova e é uma playlist polêmica. É uma playlist que está dentro da relação entre política e educação. É uma playlist que eu estou criando. E eu começo com uma série de vídeos aproveitando o célebre momento em que estamos no nosso país, no qual nos aproximamos, estamos aí no fim do mês de setembro de 2020, e nos aproximamos da época eleitoral. A época eleitoral no Brasil, ela tem uma característica muito interessante. Qual seja a característica de que temos aí muito claramente colocados discursos em educação também. Tanto política quanto educação, há muitos discursos diferentes sendo veiculados, sendo trazidos aí para as pessoas. Alguns desses sujeitos, especialmente especializados em marketing político, eles estudaram bastante retórica. A retórica é uma ciência que existe já desde uma época antiga, lá da Grécia Antiga, com os sofistas, que eram os adversários de Platão, Aristóteles. E a retórica, eu até vou sugerir um vídeo de um canal parceiro, de um amigo chamado Helber Gervasi Scófano, um vídeo do canal Filosofia Cai na Vida, em que ele fala só dos sofistas, né? O título é Vencer, Vencer, Vencer. Vocês vão ver, tá aí na descrição do vídeo, vocês vão ver isso. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Nessa playlist, que eu intitulo, mas nessa primeira série de vídeos, tratando das relações entre educação e política, como desmascarar charlatães, eu vou trazer aquilo que o velho Aristóteles chamava de topoi, ou lugares comuns. Ou seja, são argumentos retóricos, porém, argumentos que eu vou dizer muito baixinho, argumentos sujos, argumentos que não têm o objetivo de demonstrar alguma coisa e nem tampouco de chegar à verdade. Eles são usados somente de uma forma que é chamada de erística e que tem como objetivo nada mais, nada menos do que induzir o seu interlocutor numa determinada direção. Mesmo que essa direção o afaste do que seria mais verossímil, do que seria a verdade. Muito bem, então nessa série, eu vou falar de alguns argumentos e vou dar exemplos. E o primeiro deles é o argumento chamado de argumento de autoridade. No Brasil tem até uma expressão para isso, que diz, sabe com quem você está falando? Interessante, né? Porque você remete a uma autoridade suposta do sujeito e encerra o debate com isso. O que eu estou fazendo não é novo. Outros já fizeram antes de mim. Desde Chaim Perelman, com o seu tratado de argumentação, a nova retórica, Olivier Reboul, o célebre Aristóteles, Pseudo-Cícero e outros. Mas eu estou trazendo alguma contribuição aí. Argumento de autoridade. Vamos começar logo por ele, porque ele é um dos mais utilizados. Como é que ele funciona? Você tem lá os sujeitos. Vou falar algumas situações primeiro e depois trazer os sujeitos em cada situação, em cada exemplo, mostrando a estrutura dessa argumentação. Vamos falar em 3 contextos. Contexto cotidiano. Um debate, uma discussão qualquer no cotidiano, entre 2 indivíduos. Vamos falar disso no nível meso.
Ou seja, no nível em que você está travando uma relação institucional qualquer que seja entre dois indivíduos, seja um indivíduo teoricamente inferior em nível social, né, de uma classe social mais baixa, com menos estudo, talvez, seja em pé de igualdade. E, no último dos níveis, vamos falar desse argumento de autoridade sendo utilizado quando você quer que autoridades desqualifiquem o discurso de outras autoridades. Bom, vamos lá. Em que se baseia o argumento de autoridade? O argumento de autoridade ele se baseia numa premissa de que um determinado sujeito possui uma autoridade tal que ele é capaz, por exemplo, de frear o debate e dizer pode parar porque você não entende nada disso. Quem sabe sou eu sou autoridade no assunto. E essa autoridade pode se revestir de vários tipos. Pode ser uma autoridade baseada no conhecimento suposto desse sujeito, pode ser uma autoridade baseada num cargo que esse sujeito possua na administração pública e pode ser uma autoridade baseada numa suposta experiência do sujeito. Vou começar do fim. Imaginemos no cotidiano uma situação em que tenhamos um jovem, alguém lá na sua casa dos 20 e poucos anos, discutindo um assunto com alguém uns 40 anos mais velho, digamos assim. Gosto de exemplos dramáticos para poder ilustrar melhor. E aí, num dado momento, ao sentir que está sendo acuado, vou dar um exemplo. O sujeito mais jovem tenta argumentar para essa pessoa mais idosa que é necessário, no momento de pandemia, manter o isolamento social. Ou, se ele é grupo de risco, se tiver que sair, sai rápido, usa máscara, se desinfecta ao voltar. E o mais velho pega e diz o seguinte, olha, você não tem o direito de falar nada disso, porque você não sabe nada da vida. Eu tenho autoridade de muitos anos de vida, então acabou a discussão. Vejam aí o argumento de autoridade. Faltaram argumentos técnicos, faltaram fundamentações, sobrou um argumento erístico, ou seja, um argumento usado só para fins de discussão, em que o debate se encerra com um truque, com um certo charlatanismo, que às vezes é praticado inconscientemente. Às vezes é consciente, às vezes inconscientemente. Quando é consciente, aí sim, é charlatanismo, porque o sujeito sabe que está errado, e aí usa o argumento de autoridade justamente para que não apareça o seu erro ou o seu desconhecimento. Um exemplo. Darei outro exemplo do cotidiano. Temos duas pessoas discutindo um determinado assunto. Uma estudou, digamos, até o ensino médio e outra fez um curso universitário. Porém, aquela que não fez o curso universitário num determinado assunto apresenta argumentos muito mais plausíveis, muito mais fortes, concretos e demonstráveis. E aí o sujeito diz, olha, isso que você está dizendo não é nada, você não estudou. Você não percorreu o caminho que eu percorri, eu sou graduado, eu sou doutor em alguma coisa, isso que você está dizendo não tem nada a ver. Ao invés de demonstrar por que o sujeito está errado. Vejam, é um argumento de autoridade. O terceiro argumento de autoridade possível é o sujeito se valer de um cargo ou de uma suposta superioridade advinda desse cargo. Vou pegar uma situação, problema. Um sujeito está lá trafegando no acostamento, é abordado por uma autoridade policial e aí ele diz, olha, você não pode fazer isso não porque eu sou juiz, eu conheço a lei, você não conhece nada. Sabe com quem você está falando? Eis o argumento de autoridade. Vamos trazer para outro contexto? Argumento de autoridade. Em campanha política, olha que legal. Determinado candidato pode muito bem, num dado momento, desqualificar outro no debate, ainda que a questão não tenha sido respondida, ainda que ele não tenha deixado claros os argumentos apresentados. Vou dar um exemplo. Alguém, lá num debate, alguém diz assim, olha, na cidade X,
não tem saneamento básico. Entendeu? E o senhor, que é prefeito e é candidato à reeleição, o senhor não fez o que devia fazer. E aí ele usa o seguinte argumento: ora, mas eu sou um técnico, um administrador, um cientista, você não entende nada de gestão. Se você estivesse aqui, você não iria fazer nada melhor. Vejam, é argumento de autoridade. Funciona para cerrar o debate, não para chegar à verdade. Vou falar agora no nível amplo, no nível social. Vou falar quem a carapuça servir, que enterre até o fundo da sua orelhinha. Argumento de autoridade, utilizando alguma superioridade pretensa para desqualificar um discurso que está sendo desmentido na realidade. Exemplo. Você tem aí uma autoridade que diz assim: ora, temos no Brasil a previsão de 3 milhões de mortos até outubro. Isso é um exemplo fictício, tá, pessoal? Teremos 3 milhões de mortos em outubro. Eu posso afirmar isso porque eu sou cientista. E ele coloca isso, esse sujeito suposto, coloca isso em redes sociais, coloca isso em meios de comunicação para a população. E aí a previsão dá errado, mas aí ele vai dizer, ora, isso não deu errado, foram fatores intervenientes que aconteceram aí, nós não tivemos esse tanto de mortes, tivemos só 150 mil mortes. Mas eu sou cientista, então eu tenho autoridade para falar. Nesse sentido, da mesma maneira, não vou identificar quem foi o filósofo, quem quiser que faça pesquisa. O argumento de autoridade, ele está muito ligado a uma premissa, foi colocada no século XIX por um filósofo até bastante renomado. Tá? E o argumento era o seguinte: ora, se a realidade me desmente, pior para a realidade. Se a realidade me desmente, pior, se os fatos me desmentem, pior para os fatos. Ou seja, o argumento de autoridade ele faz com que o interlocutor pretensamente se coloque acima dos fatos. Muito bem, pessoal. Esse é o primeiro dos argumentos de autoridade. A série Como Desmascarar Charlatães, ela vai primeiro apresentar os argumentos e, posteriormente, farei um vídeo grande mostrando como você combate estes argumentos, como você combate esses sofismas, como você combate essas ervas daninhas da retórica que estão aí e que precisam muito ser eliminadas do nosso cotidiano. Eu sou Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, professor assistente da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Pesquisas POLIS, Políticas Públicas e Investigações em Instâncias Sociais de Socialização, membro fundador da Fundação Kairos e professor na graduação e na pós-graduação. Esse é o canal Pablo Bispo. Inscrevam-se, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações. Quem quiser me seguir no Facebook está lá, psmbsantos@uf, e no Instagram, @psmbs. Muito obrigado e até a próxima!